Olá, amigos. Nesse próximo final de semana celebraremos o quarto domingo após Pentecostes e hoje vamos conhecer o texto do Antigo Testamento que será lido, que é 1 Reis, capítulo 17. Nesse texto, Deus tinha mandado o profeta Elias até a casa da viúva de Sarepta para ajudar ela e o seu filho e também dar ajuda ao profeta. Mas especificamente a partir do versículo 17 até o versículo 24, que é o texto do final de semana, é relatado que o filho da viúva de Sarepta ficou doente e acabou morrendo. E então o profeta Elias intercedeu junto a Deus e o menino voltou à vida. Eu quero chamar a atenção de duas coisas. A primeira delas é o versículo 18, onde a viúva questiona o profeta dizendo assim: será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? É interessante que já naquela época havia a certeza, ou pelo menos a consciência, de que o salário do pecado é a morte. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas Deus tinha um propósito maior, era mostrar o seu poder, inclusive, sobre a morte. E aí entra um outro detalhe, que é o fato desse milagre. Certa vez eu ouvi alguém dizendo, a partir de ter lido o texto de Marcos 16, onde Jesus disse: quando vocês pegarem cobras ou tomarem veneno mortal, nenhum mal lhes acontecerá. Citando esse texto, alguém disse para mim: nossa, como eu queria pegar cobras e não ser picado ou não morrer por causa do veneno das cobras. É interessante como as pessoas querem fazer e realizar, botar a mão e curar, dar uma ordem e fazer acontecer um milagre. Como eu gostaria que também eu pudesse ressuscitar as pessoas. O foco parece não estar no ser humano, mas em Deus. Não foi o profeta Elias que ressuscitou aquele menino, mas foi Deus quem ressuscitou. Será que o ser humano, na verdade, não está buscando aquilo que é egoísmo seu? Ou será que a gente, ao ler uma história do Antigo Testamento como essa, a gente vai dizer: não, isso aí é só história, isso aconteceu e não acontece mais, Deus não faz mais isso. Eu quero lembrar daquele fato em que o anjo Gabriel encontrou-se com Maria para anunciar a ela que ela seria mãe do Salvador. O anjo disse assim: para Deus nada é impossível. Será que Deus não pode realizar coisas extraordinárias também hoje em dia? Jesus disse lá em Mateus 6: procure em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Em Mateus 7, Jesus também disse: procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, peçam e vocês receberão. Lá em Romanos 8, 28 está escrito que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. De novo, o foco não está no amor do ser humano, nas coisas que o ser humano faz ou merece ou é digno, mas em Deus, o Deus da nossa salvação. Tem um outro texto também lá em Tiago capítulo 4, que é muito interessante, justamente pelo fato de que muitas pessoas oram a Deus, pedem, mas parece que Deus não responde às orações. E aqui em Tiago, no capítulo 4, versículos 2 e 3, é dito assim: vocês não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Vejam, muitas vezes a gente pede errado. Pede que Deus realize os nossos desejos, nos satisfaça naquilo que a gente quer, para a gente aparecer, enfim. O foco está em Deus. O encontro é com Deus, o Deus da nossa salvação. É Deus quem realiza as suas obras. Portanto, ao nos encontrar com Deus, onde Ele escolheu para ser adorado, é importante a gente ter a consciência de que não é a pessoa, eu como digno estou diante do Santo Deus para pedir e receber aquilo que eu quero, mas é me colocar à disposição de Deus
para que Ele realize a sua vontade na minha vida, na vida das outras pessoas, e o objetivo maior sempre é a salvação. Sempre é a salvação eterna. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, para perdoar os pecados que trazem a morte e a morte eterna, porque Deus quer morar com todos nós lá no céu. Tenha essa consciência, se coloque sempre assim diante do Deus da salvação e confie nas suas promessas, porque para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família e o seu lar. Amém.